Meque, família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Fim da imunidade de Manuel Vicente dá oportunidade a Angola para se afirmar como Estado de Direito. Corrupção, a liberdade condicional de Augusto Tomás. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. Ninguém, família. Segundo escreve aqui o site, né? Angola 24 horas. É isto mesmo. Fim da imunidade de Manuel Vicente dá oportunidade a Angola para se firmar ou se afirmar como Estado de Direito, né? O jurista e investigador da Universidade de Oxford, Rui Verde, considerou que o fim da imunidade do ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente na terça-feira é uma oportunidade para Angola se afirmar como Estado de Direito ou não, né, família? E o Vicente já fugiu do país, mano. Vocês sabem. Fonte Angola 24 horas. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Quero seguir. Manuel Vicente está protegido pela lei angolana de imunidade para titulares de cargos públicos, que limita essa proteção a 5 anos após o fim do exercício de funções, e esse prazo expira agora. O investigador português sustenta que, a partir da próxima semana, tem de ser tomada uma decisão legal sobre as acusações que impendem sobre o antigo governante, nomeadamente enquanto arguido na Operação FISA em Portugal, mas também como implicado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, angolana em 1/3 da acusação no caso dos negócios dos generais angolanos Copalipa e Dino com empresários chineses. Rui Verde assina um capítulo de um livro sobre justiça em África publicado esta semana pela Pretoria Law University Press Criminal Justice and Accountability in Africa, Regional and National Developments, em que enquadra as razões jurídicas e, sobretudo, políticas que estiveram na origem da entrega pela justiça portuguesa à justiça angolana em 2018 da responsabilidade de julgar Manuel Vicente no processo resultante da Operação FIS, concluído com a condenação do antigo procurador adjunto Orlando Figueira a 6 anos e 8 meses de prisão. O processo colocou as relações entre Portugal e Angola num dos graus mais baixos do respectivo termômetro diplomático desde a independência angolana. Em novembro de 1975, Luanda acabou por vencer a contenda, na opinião de Rui Verde, com a separação do processo e o envio da peça processual relativa a Vicente para a PGR angolana. Entre os vários argumentos invocados, segundo o autor do artigo Post-Colonialism and Sovereignty vs International Justice, The Case of Angola, o mais importante terá sido o da soberania, apesar de Manuel Vicente ter sido acusado de corromper um magistrado português para extrair vantagem exclusivamente privada na aquisição pessoal de um imóvel de luxo nos arredores de Lisboa. O que começou como um processo judicial acabou por revelar-se uma disputa política intensa entre os dois países. Angola foi inflexível argumentando que não se tratava de uma questão de justiça, mas da sua própria soberania, e que Portugal estava a usar mistificações legais para exercer o poder contra a sua antiga colónia africana, escreve Rui Verde. Portugal, pelo seu lado, sustentou que procurava justiça, e que corromper um funcionário judicial português em Portugal era um assunto muito sério, alegando, relativamente aos aspectos políticos, que o governo era impotente para intervir no seio do sistema jurídico, acrescenta. Desde a crise econômica e financeira de 2008, Portugal tornou-se fortemente dependente do investimento angolano e essa circunstância revelou-se decisiva. Devido à sua dependência financeira e econômica, argumenta Rui Verde, Portugal acabou por deferir a pretensão angolana e, em janeiro de 2018, após quase um ano de contencioso entre os dois países, no início da fase de julgamento, o juiz português separou o processo contra Vicente dos outros coarguidos, prosseguindo o processo apenas contra os portugueses, condenados à prisão em dezembro de 2018. Quanto a Manuel Vicente, entretanto sozinho num processo judicial separado, recorreu imediatamente da decisão de o submeter a julgamento em Portugal para o Tribunal da Relação de Lisboa, que veio a dar-lhe razão.
após algumas pronúncias não muito discretas de preocupação por parte do governo português relativamente aos impactos negativos que o caso estava a ter na relação bilateral, o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu, em maio de 2018, enviar o processo para Luanda, diz o autor, acrescentando que quando o processo chegou à capital angolana estagnou. O caso está envolto num manto de silêncio desde maio de 2018 e as autoridades angolanas estão, aparentemente, à espera do fim da rationa personal de imunidade, que irá ocorrer em 2022. Muito provavelmente depois disso, os tribunais angolanos declararão que Vicente está abrangido pela Lei de Anistia de 2016 e assim o processo legal terminará, sem qualquer consequência, vaticina o jurista português, referindo-se a uma lei aprovada ainda no tempo do antigo presidente José Eduardo dos Santos, que anistia todos os crimes com pena até 12 anos de prisão, cometidos até 2015. Rui Verde considera o não julgamento de Manuel Vicente pela justiça portuguesa como um caso exemplar de privatização de prerrogativas públicas, uma vez que os atos indiciados não são atos públicos, mas estritamente privados, e ele utilizou toda a maquinaria do governo para se defender. A soberania de Angola foi reforçada por este caso. Só em 2022, a partir da próxima terça-feira, se saberá se também será feita justiça, conclui o jurista. O processo da Operação FIS está relacionado com pagamentos de mais de 760 mil euros, do ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, e a oferta de emprego a Orlando Figueira como assessor jurídico do Banco Privado Atlântico, em Angola, em contrapartida pelo arquivamento de inquéritos em que o também antigo presidente da Sonangol era visado, designadamente na aquisição de um imóvel de luxo no edifício Estoril Sol, por 3,8 milhões de euros. No caso angolano em que poderá ser envolvido, Manuel Vicente terá ajudado e também beneficiado de negócios feitos por Manuel Helder Vieira Dias, conhecido como Cuplipa, antigo homem da segurança do falecido Presidente da República José Eduardo dos Santos, e por Leopoldino Fragoso do Nascimento, conhecido como Dino, empresário e também homem da confiança do antigo chefe de Estado. E a família, agora, o site aí na Clube Capa também escreve aqui dizendo que a liberdade condicional de Augusto Tomás, né? Augusto Tomás, antigo ministro das Finanças e dos Transportes, é a única figura relevante que está a cumprir pena definitiva na prisão no âmbito do denominado combate à corrupção. Outros estão detidos, como Carlos São Vicente, e outros arguidos como do caso Lussati, mas os seus processos ainda não transitam em julgado, isto é, ainda não terminaram, havendo hipótese de um recurso. Por Rui Verde, Fonte Maca Angola, vamos lá ver aqui a matéria completa. Assim, Tomás é o solitário símbolo preso do combate à corrupção e isso coloca-o numa posição especialmente vulnerável, sempre com os olhos da opinião pública focados nele. Contudo, como há séculos bem escreveu Kant, o homem é um fim em si mesmo e não um instrumento. Nessa medida, a situação de Augusto Tomás tem de ser vista individualmente e não como um símbolo, um instrumento de uma política, mesmo que essa política seja benéfica ou defensável. Em 18 de março de 2022, Augusto Tomás tornou-se elegível para obter a liberdade condicional. O atual regime de liberdade condicional está previsto nos artigos 59º e seguintes do Código Penal e determina que um condenado será colocado pelo tribunal em liberdade condicional quando se encontrar cumprida metade da pena desde que se cumpram duas condições. A. For fundamento de esperar, dadas as circunstâncias do caso, a vida anterior do agente, a sua personalidade e a evolução deste durante a execução da pena de prisão, que o condenado, uma vez em liberdade, conduza a sua vida de modo socialmente responsável, sem cometer novos crimes. B. A libertação se revelar compatível com a defesa da ordem jurídica e da paz social. Assim, existia um dever judicial de avaliar, em março de 2022,
e o Código do Processo Penal contém nos artigos 5º, 64º e seguintes as normas de tramitação sobre a questão, se Augusto Tomás estava em condições de ser libertado. Como referido, essa avaliação assentaria em 2 testes, um de natureza subjetiva, outro de natureza externa, social. Em primeiro lugar, uma avaliação sobre o arguido. Trata-se, essencialmente, de aferir se ele teve bom comportamento durante o período prisional e tentar perceber se não voltará a cometer crimes após a libertação. Em segundo lugar, entra uma ponderação social. Neste caso, é preciso saber se a libertação do arguido perturba a paz social, isto é, se transmite uma mensagem errada para a sociedade. Passando estes 2 testes, Tomás deveria ser libertado. Tanto quanto foi possível obter pelas nossas fontes, o comportamento prisional de Augusto Tomás tem sido impecável e a possibilidade de voltar a cometer crimes no futuro é exígua. Até porque não se antevê que volte a ocupar cargos políticos e, nessa medida, não há sequer a hipótese de cometer os crimes porque foi condenado. Aliás, aparentemente, no relatório que efetuaram para os efeitos do artigo 5º, 64º do Código do Processo Penal, os serviços prisionais não se opuseram à libertação condicional de Augusto Tomás. Facilmente se vê que Tomás passa o primeiro teste para a libertação. O segundo teste é mais difícil. Não por culpa de Tomás, mas atendendo ao peso do caso, como mencionado acima. Aferir o sentimento de uma comunidade e perceber o impacto que a libertação de Augusto Tomás terá no combate à corrupção não é fácil, e encontramos 2 argumentos opostos. Por um lado, para muitos, a libertação de Tomás a meio da pena significará que o combate contra a corrupção é laxista e insignificante, não sendo por isso compatível com a defesa da ordem jurídica e da paz social. Por outro lado, Tomás não deve ser prejudicado pelo facto de ser um caso único e de ter os olhos da sociedade em si. Na verdade, para avaliarmos o sentir social temos de encarar a ideia predominante acerca do combate à corrupção em Angola. Não se deve libertar um arguido se a sua libertação no cumprimento do meio da pena for propensa a gerar surpresa e indignação no meio social em que se praticou o crime. E é esse o meio que verdadeiramente releva para aferir da eficácia da prevenção geral, pois é, essencialmente aí que os factos são de domínio público, que o sentimento de repulsa pelo crime praticado se instalou e, consequentemente, será aí que os efeitos de prevenção geral de dissuasão deverão predominantemente operar, sob pena de perda de confiança da comunidade no funcionamento do sistema, decorrente de uma ineficaz tutela dos bens jurídicos violados pela ação criminosa. Ora, é, precisamente esse sentimento que se tem de buscar na sociedade angolana. Atualmente, essa ideia parece corresponder a uma certa ambiguidade. Se, por um lado, o combate contra a corrupção é aplaudido e entendido como premente para fazer o país progredir, por outro, verifica-se a necessidade de reequacionar os métodos. Em suma, defende-se que é necessário proceder a um reinício desse combate para o tornar mais efetivo e atuante. É essa a ambiguidade social e a necessidade de um reinício, e também o facto de um único homem não poder carregar o fardo de ser o símbolo do combate à corrupção, que faz inclinar para se proceder à libertação condicional de Augusto Tomás. Como o nome indica, a libertação não é pura, está sujeita a condições, e seria precisamente no estabelecimento de condições apertadas que a paz social ficaria garantida. Ao mesmo tempo que se faria essa libertação, proceder-se-ia a uma revisão geral da política do combate à corrupção que temos defendido nestas páginas. Entretanto, em termos processuais deve existir clareza. Há muito tempo que o Tribunal se deveria ter pronunciado sobre este tema, em vez de engavetar o processo, como parece estar a acontecer. Como temos defendido, a luta contra a corrupção tem de ter 2 faces, uma de sanção, outra de reabilitação,
E o caso de Augusto Tomás poderia tornar-se um exemplo paradigmático dessa abordagem. E a família, o vídeo de hoje foi esse, né? Os nossos contactos para você não sabia, então sabia para nós entrar em notícia. A nossa campanha para aprender a família neta, a família de Leo continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Criem as vossas opiniões, que é muito importante. É tudo, eu estou até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai violar você, manegue.